Queridos irmãos e irmãs, paz e bem no Senhor. Hoje, quinta-feira da quinta semana da Quaresma, e nós continuamos no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui num confronto entre o patriarca Abraão e Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus. E Jesus diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. No sentido literal da palavra, os judeus entenderam essa frase de Jesus, como muitos de nós podemos entender, que Jesus estaria falando da morte biológica, que todos nós temos que passar, inclusive ele passou pela morte biológica. Mas quando Jesus diz: se permanecerdes, se guardar a minha palavra, jamais vereis a morte, Jesus está falando da morte eterna, que se nós ignorarmos a sua palavra, podemos experimentar para sempre. A morte eterna é a morte longe, é uma vida longe de Deus, e uma vida longe de Deus é morte. Jesus não está falando que nós seremos eternos neste mundo, seremos livres da morte biológica. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a fidelidade à sua palavra garante para nós uma vida eterna, uma vida que começa já neste mundo e que se prolonga para a eternidade. Mas para isso é preciso guardar a sua palavra. Guardar não significa só ter em mente, mas aquilo que nós já estamos falando durante essa semana. Guardar a sua palavra é vivê-la, é praticá-la. É assim que nós vamos tendo a vida em plenitude que Jesus garante a cada um de nós. Portanto, meus irmãos, entendamos no dia de hoje o que Jesus quis dizer. Se nós guardamos a sua palavra, jamais veremos a morte. A morte que Jesus fala é a morte eterna, que nenhum de nós quer viver ou quer passar. Mas nós queremos a vida eterna, a vida plena. Para isso é preciso guardar, é preciso praticar a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. Esta vida vivida hoje se prolonga para a vida eterna na fidelidade ao ensinamento de Jesus. É o que ele nos pede no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do
do Espírito Santo. Amém.